Estamos aqui com Daniel Amade, presidente do Sindilós, para falar sobre o salário regional do Rio Grande do Sul. Daniel, então eu queria que tu falasse para a gente um pouquinho da categoria. São 4 faixas? Bom, na verdade nós estamos falando do piso regional estadual. O que é o piso regional estadual? Sabemos que temos o salário mínimo nacional, que é aquele que rega principalmente o salário dos aposentados e que dá um embasamento como indexador para várias situações, né? Muita gente utiliza o salário mínimo como referência para qualquer tipo de pagamento ou negociação. O piso regional estadual foi criado porque anos atrás entendia-se de que o salário mínimo nacional, e isso falando em outras épocas, quando ele estava muito defasado, não supria as necessidades do povo gaúcho. Ou seja, os trabalhadores tinham que ter mais renda para poder suprir sua cesta básica, enfim, suas despesas domésticas. Então, na época criou-se essa ferramenta, são alguns estados, não são todos, que isso acontece. Porém, com o passar do tempo e com as gestões que sucederam, o salário mínimo nacional readquiriu seu poder de compra. Hoje em dia, ele está comprando já uma boa parte da cesta básica necessária para o consumo das famílias, e então ele se tornou mais poderoso, com mais poder de compra. E, porém, o piso estadual continuou, né? Só que quem define esses pisos é o governo do estado. Então, nos governos passados, ele vinha vindo com um aumento crescente real a mais do que a inflação, e ele ficou como um peso para as negociações coletivas. Aí eu explico que cada entidade, cada empresa organizada com sindicato já tem a sua negociação específica para a sua categoria. O piso regional ele só vai ser utilizado por categorias que não estão organizadas, ou seja, que não tem um sindicato próprio para que possa discutir entre a representação laboral e a representação empresarial qual vai ser o regramento desse trabalho, a relação bem e capital, bem e trabalho. Então, o que aconteceu? O ano passado, principalmente, e nos últimos 4 anos, ele veio tendo aumentos muito maiores do que a inflação. No ano passado chegou ao absurdo de ser determinado 16% de reajuste em cima de 7,68%, se não me engano, de inflação. O piso regional tem 5 faixas, tá? E a que mais eu me detenho, que é a que me atinge diretamente, é a faixa 3, que é a faixa do comércio, que hoje está em 1.055. Por coincidência, amanhã, Bruna, estará na Assembleia Legislativa um projeto de aprovação, né, do reajuste do piso regional, porque o governo que agora entrou entendeu de que tinha que suprir algumas injustiças que ocorreram no passado e teria que ouvir as partes para chegar a um denominador. Ele ouviu as partes não se entendem, porque nós temos de um lado a representação empresarial e do outro a representação dos trabalhadores, com as centrais sindicais, e eles, obviamente que as centrais sindicais puxam o índice para cima e as entidades empresariais para baixo. Então não houve um consenso. Aí o governo definiu de que haveria um regramento, ou seja, vamos trabalhar com o índice da inflação, né, que infelizmente agora está na casa dos 2 dígitos, né, mas vamos dar uma redução do PIB, o quanto o PIB gaúcho ficou abaixo do crescimento, né, ou seja, teve decréscimo. Então, com isso, trouxe com a proposta de conciliação de 9,61. Porém, pelo que eu ouvi falar, houve um outro projeto de um deputado, provavelmente ligado às centrais sindicais, de que está solicitando a inflação, que é 11,32, se não me engano. E aí, isso vai ser debatido amanhã na Assembleia, né? Vai haver representações de todas as classes lá para chegar num bom senso e, quem sabe, amanhã tenhamos a definição de qual será o piso regional desse ano. E na tua opinião, essa faixa salarial, as pessoas conseguem se manter numa cidade turística, numa região... Tu diz especificamente para Bento Gonçalves. Numa região que pede um pouco mais, né? Volto a lembrar, Bruna, que esse piso é só para quem não tem representação. Então, nós estamos falando de uma faixa muito pequena de trabalhadores. Porque as faixas que têm a sua entidade sindical já negocia conforme a sua realidade, ou seja, conforme o setor está trabalhando. Se o setor está bem, obviamente que poderão pagar um pouco mais. Se o setor não está bem, eles vão pagar um pouco menos. O que eu entendo que não pode acontecer é um poder público estadual definir um percentual que nem ele mesmo vai pagar.
Ou seja, eu defino, mas vocês é que pagam. Então isso eu acho total injustiça, né? A gente vê muito bem que essa tabela não é utilizada para o funcionalismo público. E quando temos que pagar a conta, então a gente vê com outro prisma. Então essa é uma justiça que eu acho absurda e por isso que eu defendo que não deveria haver o piso regional, tá? Em contrapartida, nós temos que lembrar que nós estamos num ano de economia escassa. E se nós pensarmos em só aumentar, ou seja, criar um protecionismo ao trabalhador, nós estaremos aumentando o desemprego. Porque as empresas vão ficar sem caixa para fazer esses pagamentos, obviamente vão acabar demitindo. E os números do CAGED, que já são absurdos e altos, vão aumentar. Então é nesse sentido que eu defendo que o piso regional tem que estar no equilíbrio, né, dentro do que pode ser suportado pelas empresas. E claro, também temos que ver que ele tenha que dar condições às pessoas de consumir e manter suas famílias. E quanto à inflação aqui em Bento Gonçalves? A inflação... Inflação e inadimplência, eu queria que tu falasse um pouquinho. Tá. A inflação, não temos um termômetro que meça municipal. A gente trabalha com o INPC, que é o teor oficial. Tivemos até final do ano passado, acompanhado a inflação que se manteve na faixa de 8, 9, por aí. Chegou no final do ano, ali por novembro, dezembro, atingiu os 2 dígitos, atingiu os números de 10%. E agora estamos em 11%. Os economistas projetam que em 2016 irá se manter nessa casa de 2 dígitos até metade do ano. Depois deverá voltar ao patamar de 7%, que é o teto máximo da meta do governo, que ele, nesse momento, não está conseguindo atingir. É óbvio que entendemos que isso é culpa do governo, porque lá atrás, quando estávamos com a economia aquecida, em vez de criar uma reserva, ou seja, trabalhar com o futuro que não se sabe incerto, né, acabou liberando isenções à produção de certas linhas, cito aqui automóveis, linha branca, até os nossos móveis aqui em Bento, segurou os preços, principalmente dos combustíveis e da energia elétrica, sabendo-se que as empresas estavam tendo prejuízo, mas como o governo controla esses preços, então eles seguraram, até mesmo com fins eleitorais. Agora estamos pagando a conta disso, ou seja, a gasolina subiu absurdamente, a energia elétrica subiu absurdamente, e retirar os incentivos aos produtos que eu acabei de citar. Então, nós estamos na contramão da economia, ou seja, na hora que eu tenho reservas, eu não guardo elas, eu gasto. E na hora que eu preciso, eu vou ter que buscar de outra maneira para suprir a minha necessidade. Então, a tendência é essa, mas já como a gente vem acompanhando mês a mês os institutos de economia, de pesquisa, provavelmente a projeção é na metade do ano haver uma queda da inflação, haver uma queda bem acentuada. Mas já estão revendo projeções, porque conforme passa o ano, eles vão revendo projeções. Agora a coisa está mais complicada, então eu vou aumentar um pouquinho o que eu tinha falado antes. E estão subindo pequenos números. Mas continuam dizendo que o segundo semestre será de inflação mais baixa, mas aí eu não sei como é que vai estar a economia, né? Porque até lá, essa inflação mais baixa poderá se dar pela falta de consumo, aí obrigando as pessoas a baixarem muito os preços, com o risco de comprometer os seus negócios, justamente, e ali gerando uma queda na inflação. Quanto aos desempregos, o que a gente tem percebido até agora, quem mais sofreu foi a indústria. O comércio, que é o que eu acompanho mais, por ser um representante do comércio, não sofreu tanto, né, se comparado à indústria. Sim, está com números negativos. O ano passado fechou aqui em Bento Gonçalves, agora falo especificamente do comércio, fechou em menos 100 postos de trabalho, sendo o saldo de contratações menos as rescisões, fechou no saldo negativo de 100. Se comparado à indústria Bento Gonçalvense, que são 1000 postos a menos de trabalho, é 10%. Então eu entendo isso que está dentro de uma tranquilidade por enquanto. Lembrando que o comércio teve a injeção do 13º agora no final do ano, janeiro com promoções para os estoques que não saíram, então aconteceram vendas, e com isso não demitiram muito. Mas eu acredito que vai ser uma tendência crescente, pelo menos em 2016 esses números devem se agravar. O ideal é se mantesse uma linha, pelo menos, né? A linha, tu diz? De não demissões, tipo... Não, isso é o que todo mundo quer, né? Mas veja bem, Bruna, o empresário está ali, ele tem suas contas para pagar, ele tem que pagar o seu fornecedor, pagar suas despesas, pagar o seu aluguel, enfim, todas as despesas fixas.
e ele tem uma folha de pagamento, todo o seu quadro funcional onera o orçamento da empresa. Então, no momento que eu tenho que enxugar, o fornecedor não me dá mais desconto. Bom, tudo bem. O aluguel eu não consigo negociar. Água e luz está subindo, o telefone, mídia, todas essas coisas. Não, vou ter que cortar a folha de pagamento. Bom, não está tendo venda e eu estou com gente sobrando, eu vou demitir. Isso é uma conta básica. Porque dentro disso, tomara que isso não aconteça. Sim. Estamos todos na torcida que isso não aconteça. Mas aí cabe um recado ao pessoal que trabalha muito em reajustar salário. Pensem que reajustando muito salário, abusando dos aumentos, nós vamos gerar desemprego. É uma questão mercadológica, isso aí é inevitável. Obrigada, Daniel. Não, eu que agradeço a oportunidade. Conversamos com Daniel Amade, presidente do Cindy Lojas, aqui de Bento Gonçalves.